Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Wellington e esse é mais um Papo de Professor com o professor Wellington. Hoje, 7 de janeiro de 2020, portanto, estamos finalizando mais uma década. Não estamos começando, estamos finalizando a segunda década do século XXI. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui uma figura extraordinária, um amigo, um companheiro, um cara de luta, conhecidíssimo aqui na cidade de Dias Dávila, quase uma unanimidade aqui na cidade. Só não é unanimidade porque já dizem que toda unanimidade é burra, né? Mas Marcelino Almeida, professor Marcelino, professor de História, foi meu colega em Camaçari, foi vereador aqui na cidade de Dias Dávila e também foi secretário de Educação. Marcelino, um prazer imenso estar recebendo você aqui, meu irmão. Fala aí um pouquinho aí dessa história, da sua história, como é que, para nossos internautas aí. Uma Boa noite, Wellington. Boa noite, internautas, todos aqueles e aquelas que acompanham esse programa, esse trabalho que o professor Wellington faz neste município e que não é de Dias Dávila, hoje já ultrapassa as fronteiras. Como ele disse, eu sou professor, sou licenciado em História e cheguei em Dias Dávila em 1978 para ser professor. Me chamaram para dar aula aqui, ainda começando o curso de História. Maravilha. Então, daí para frente, me tornei, mais do que um professor, um militante da educação. Eu acredito nela, não tem saída senão pela educação, e é a educação que faz elevar o nível, a qualidade da política. Com certeza. Daí minha militância na educação e, consequentemente, minha compreensão de que o educador tem de ter um papel político na sociedade. Você foi fundador do PT aqui em Dias Dávila ou quando você chegou com ao PT? Com a emancipação em 85, nós começamos a fazer uma discussão sobre o Partido dos Trabalhadores. Naquele momento, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ainda não existia oficialmente, existia sim, historicamente, mas estava na clandestinidade. Foi a partir de 88 que os partidos historicamente mais à esquerda saíram da clandestinidade. Então, o PT era, naquele momento, a grande opção política que tínhamos. Então, nós começamos a conversa, a professora Cláudia, falecida, Trumpel, o Jorginho, seu Areias, Marlene, Nádia. Então, começamos um debate e refundamos, eu diria, o partido no município, uma vez que o município era recém-nascido. Muito bem. A gente vai dar volta ao tema da política, mas antes que eu esqueça, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seus likes, não esqueçam também de compartilhar esse vídeo, para que ele possa ter a maior divulgação possível, ok? Mas Marcelino, veja só, você é professor de História, e também tem tem um ativista político, e aí hoje a gente vê o que está acontecendo no Brasil, o Brasil de 2019 e passando por todo esse processo de governos populares. Eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista histórico, o que é que aconteceu mesmo? Quando é que isso começa a ganhar força para a gente terminar num estado de coisas que a gente está vivendo hoje? Bom, eu creio que precisávamos fazer uma retrospectiva, não só do Brasil de 2013 para cá, que é exatamente quando começa esse processo de ataque direto e proposital e com objetivo claro de desmontar o governo, um governo popular, um governo, diria assim, mais próximo dos anseios da classe trabalhadora. Mas a vitória de Lula em 2002 já incomodou demais as nossas elites. Eles nunca aceitaram, nunca ao longo dos 500
nos mais de 500 anos de história do Brasil, a nossa elite, as nossas elites, elas são muito retrógradas, atrasadas e perversas. Então, a vitória do presidente Lula em 2002, a vitória do PT com os partidos populares, o PCdoB, o PSB, na época o PV, esses partidos alcançaram o poder e as elites apostaram que não ficariam mais do que um mandato. Sim. Em 2004 começou o processo de ataque virulento com a coisa do mensalão. Sim, me lembro. O objetivo era acabar ali mesmo, matar aquela experiência. Joaquim Barbosa. Na época ainda não era nem o Joaquim Barbosa, né? Na época o mensalão vem depois, assim, o processo que julga José Dirceu, 2009. Sim. Mas em 2004 é o ataque político, né? Aquele sujeito lá do PTB, o Jefferson, né? Ele vem naquela onda de denuncismo, mas o objetivo era matar em 2005, no máximo 2006, impedir a reeleição do presidente Lula. E o presidente Lula, por incrível que pareça, pela sua habilidade, pela sua capacidade de diálogo e pela base construída, e aí a gente tem de resgatar essa história de base do Partido dos Trabalhadores, que nasce em 1980, resultado de uma grande concertação nacional, né? Sim. Que estava lá o pessoal, a academia, a universidade, intelectuais como Florestan Fernandes. Do outro lado, o movimento sindical do ABC, fortíssimo na época, em Porto Alegre, em Salvador, em Recife, e o terceiro pé, né, o tripé, que é a igreja, as comunidades eclesiais de base, sim, que é de onde eu venho, por sinal, para o Partido dos Trabalhadores. Então, minha primeira escola foi a comunidade eclesial de base, foi a igreja do movimento da Ação Católica Operária. Então, esse tripé fez surgir um partido novo, com um novo discurso, com um novo propósito, um partido que defendia o socialismo, mas respeitando as características e a cultura popular brasileira, a religiosidade brasileira. Enfim, o Partido dos Trabalhadores, como antes no passado, né, o PCdoB, o Partido Socialista, foram massacrados. A diferença é que o Partido dos Trabalhadores ele sobreviveu ao massacre, superou e chegou a ganhar a eleição. Então, em 2006, o Lula vence a eleição e o Brasil começa a deslanchar. Em 2010, para a ira das elites, elege uma mulher, a primeira mulher presidenta do Brasil, uma mulher que tinha uma história de luta, que foi torturada, presa, uma mulher idealista, e foi eleita e preparada, tecnicamente preparada. Resultado, em 2014 as elites não aceitavam mais a terceira derrota, né? A primeira, a segunda, a quarta derrota seria. E veio daí, em 2013... Foi né? A quarta derrota. A quarta derrota, né? Mas na cabeça deles era impensável perder a quarta vez para um governo popular. Enfim, o processo de desmonte começa, na minha avaliação, em 2013, com os ataques mais virulentos, e principalmente motivado pelo pré-sal. Eu acho que o pré-sal aí é um fator... Então você acha que se você está levando em conta o pré-sal como um dos motivos, talvez o motivo mais forte para que toda essa articulação tenha sido feito, você acha que desde então tinha um interesse dos Estados Unidos, da América, em todo esse processo? Sim, desde 1950, a década de 50, quando foi criada a Petrobras. A Petrobras foi criada contrariando os interesses do capital estrangeiro, do capital norte-americano, contra os interesses das petroleiras norte-americanas. Então Getúlio Vargas criou a Petrobras com apoio popular, petróleo é nosso, aquela campanha fantástica, e eu diria que foi a criação da Petrobras que acirrou ainda mais os ânimos da burguesia nacional, submissa à burguesia internacional, e que levou Vargas ao suicídio. Sim. Então, o pré-sal foi a grande descoberta, eu diria, do século XXI, do século XXI. A guerra do Irã, por exemplo,
tem-se notícia que o Irã descobriu mais uma grande reserva de petróleo. Ou seja, Se não, chegar lá no Irã também. exatamente. As guerras das últimas décadas têm muito a ver com o petróleo. Não é só o petróleo combustível. O petróleo, enquanto recursos básicos para toda a indústria moderna, gás, claro, o plástico, tudo hoje. Tudo que você imagina hoje depende do petróleo. Então, controlar o petróleo do mundo é controlar, é dominar o mundo, né? Certo. E aí deu no impeachment, exatamente, o golpe, e aí veio a prisão do Lula, veio Lava Jato. Exatamente. Porque a proposta do recuo do pré-sal era investir na educação, na saúde. Ou seja, a nossa libertação, a nossa emancipação já estava começando, porque em 2003 eram 2% do PIB que se gastava com a educação. Em 2014 já estava em 6% do PIB. Com o pré-sal nós íamos ter uma... 85% queria para... Ia 75% para a educação, 25% para a saúde, ou seja, íamos dar um salto emancipatório, mesmo que aconteceu com a Noruega, com a Finlândia na década de 60, ia acontecer no Brasil. Mais uma vez, a nossa elite traidora, perversa... Do atraso, a elite do atraso, conspirou com os Estados Unidos e com o apoio de uma classe média iletrada, uma classe média... que nunca lê nenhum livro na vida, ouve apenas a Globo, a Record e segue o Silas Malafaia, essa classe média. Mas você acha que essa classe média e essa elite, eles queriam a extrema-direita, era Bolsonaro que estava no foco, o Bolsonaro foi um acidente de percurso, e aí para derrotar o PT, para fazer valer o ódio ao PT, pode ser qualquer um, e aí o Bolsonaro hoje, essa figura que está aí, né, no nosso cenário eu creio político. Que mais ou menos isso. Talvez setores da classe média queria uma almofadinha, um Aécio, alguém assim do tipo PSDB Vaselina. Mas como não deu, eles alimentados pelo ódio, porque houve uma campanha de ódio, nós todos acompanhamos, né? Quem tem um pouco de bom senso, que tem muito bem orquestrada, né? Muito bem, então e que permanece até hoje. Permanece, exatamente. Um ódio injustificável, né? Porque odiar um governo que governou para todos e para todas, um governo que pensou em inclusão, um governo que distribuiu rendas, um governo que investiu na empresa de petróleo como a Petrobras, um governo que botou pobre, o afrodescendente na universidade. Hoje somos 54%. 54%. Um governo que tirou o Brasil do mapa da fome. Ou seja, é burrice, porque nem a classe média perdeu, nem a elite desse país perdeu. Todo mundo ganhou. Então, eu não consigo compreender por que ainda se alimenta tanto ódio. E Dias Dávila também teve aqui os seus bolsominions também, né? Eles estão por aí também. Saíram do armário, né? Porque fascista, nazista, machista, homofóbico, essa raça sempre existiu no Brasil, sempre. Só que este nefasto que está na presidência, ele fez com que esse pessoal saísse de fato do armário, desse as caras, mostrasse sua cara, a cara feia, a cara do ódio. Então não é à toa que cresceu o feminicídio no Brasil, né? Sim. Cresceu a perseguição, aos negros, as agressões aos negros, ao pessoal do MST, ao pessoal LGBT. Cresce porque isso estava adormecido na cabeça e no coração de muita gente. Eu queria aproveitar esse mote que você falou sobre alguns estragos que já aconteceram, como o ódio ao negro, né, o ódio ao homossexual, tal. Quais foram as outras consequências, digamos, trágicas para o povo brasileiro com essa escolha que foi feita em 2018, que iniciou o governo em 2019? Para mim, o grande investimento dessas elites foi investir no desespero do povo, investir na rejeição, na criminalização da política e tirar do povo a esperança, não a esperança poética apenas, mas a esperança de esperar,
mas a esperança de acreditar que é possível um novo mundo. Então a gente vê muito isso no meio popular, no meio entre os estudantes da escola pública, onde eu trabalho, no Colégio Moura Bastos. A gente vê muito desânimo, a descrença. Para mim o maior mal tem sido esse, né? Mas teve, por exemplo, ataques à educação, Exato. à cultura, ao meio ambiente, né? À intelectualidade, à ciência, tudo isso foi bombardeado, a soberania. O Estado brasileiro está sendo bombardeado. Está sendo destruído. O sonhado Estado de bem-estar social, o Estado inclusivo, esse desmonte do Estado com com ataque a tudo isso que você acaba de dizer, isso tem gerado uma apatia, uma estagnação política, e tem deixado inclusive nós da esquerda sem ação. Né? Não foi à toa que nós realizamos em Dias Dávila, juntamente com os companheiros do PSOL, do PSB, do PCdoB e do movimento de igreja, principalmente da Ação Católica Operária, dos sindicatos, organizado eventos com muita dedicação, com muito esforço, mas a gente não consegue ultrapassar a barreira da frieza, desse gelo, dessa muralha de gelo que colocaram entre o povo e a política com P maiúsculo. É um estado de apatia, né? Um estado de Mas mesmo assim nós tentamos romper essa muralha que você se refere, né? Chegamos a criar a Frente Brasil Popular. Com a prisão de Lula chegamos a formar o Comitê em Defesa da Democracia, né? Avançamos um pouco com política, prosa e poesia, ou seja, fizemos 1º de maio, fizemos 20 de novembro, porque naquele momento, eu acho que ainda estamos nesse momento de resistência, né? Sim. Então resistir já digamos assim, um grande... importante, né? A resistência é militância, né? Porque você tem diversas formas de militância. Neste momento, nesses tempos duros, nesses tempos obscuros, nesse tempo onde prevalece uma ignorância institucional, resistir já eu diria assim, uma forma de você atuar na política. Beleza. Agora, nós estamos em 2020, né? E sempre no início do ano a gente tem esperança, né? Esperança do verbo esperançar, como você fala, né? Do verbo esperançar. E aí é um ano eleitoral também, né? De eleições. E aí, como é que você está vendo aí? O que é que você espera desse 2020? Será que vai dar para a gente dar uma sacudida aí? Você acha que o que já aconteceu já é suficiente para que as pessoas tenham uma tomada de consciência maior? Sim, eu só queria dar um destaque, eu estou me lembrando há pouco, que eu vi uma frase de Santo Agostinho que dizia: quando a esperança morrer, nascerá a coragem e a indignação. Então, eu acho que está na hora da gente substituir, não digo matar a esperança, né? Mas que brote a coragem e a indignação, porque 2020 é um ano politicamente apropriado. Todo ano é ano político, todo dia é dia político, todo dia tem que ter debate de política, mas 2020 é um ano eleitoral, é um ano que a legislação convoca o cidadão, a cidadã para votar. Eu creio que o campo popular, os partidos que nasceram e se identificam com o projeto popular precisam dialogar mais, precisam conversar mais e agregar, trazer para si, para esse movimento, outros setores da sociedade que pode não estar afiliado ao PSOL, ao PT, ao PCdoB, ao PSB, mas setores que sonham, que acreditam que é possível um avanço político no município, que é possível constituir um governo com mais inclusão, com empoderamento da sociedade, né? Quando em 2012 nós vencemos a eleição, o Partido dos Trabalhadores com a prefeita Jussara, nós apostávamos de que estávamos rompendo um período de 20 anos de coronelismo. Sim. Né? Isso foi muito importante, a aliança das esquerdas em torno do nome da prefeita. O projeto, o sonho, o desejo é que fosse este período um período de maturação, de mudanças, no sentido de que chamar o povo
para a responsabilidade da política, para participar, empoderar. Talvez não tenhamos alcançado isto no nível que desejávamos, mas para mim este é o desafio. Não tem avanço sem participação popular, efetiva popular, né? Não é só participar no dia da eleição e na campanha eleitoral, não. A participação no debate, na construção de um programa de governo, entender que não tem governo, não tem democracia sem povo. Beleza. Marcelo, estamos chegando aí quase no final do nosso vídeo, mas tem uma pergunta aqui. Aliás, tem duas perguntas ainda para fazer para você. Uma aproveitando ainda seu conhecimento aí da história, em relação a se 2020 é um ano de eleição e tem essa coisa da gente poder aí pelo menos ir para o debate, a nível mundial nós temos uma grande ameaça aí, que é essa guerra aí, né, esse atentado, esse assassinato terrorista que os Estados Unidos cometeram, né, no Irã, né, matando um general da guarda do Irã, e a gente tem um governo, né, um preposto aqui dos Estados Unidos que adere a tudo que o Trump manda, né? E as consequências para o Brasil podem ser nefastas. Eu queria que você comentasse rapidinho aí nesses poucos minutos que a gente tem. O que os Estados Unidos fazem, continuam fazendo, é o mesmo que tem feito durante todo o século XX, né? A questão do petróleo. As maiores reservas de petróleo do mundo estão no Oriente Médio, Iraque, Irã, Síria, aquela região ali. E para dominar o petróleo, submete os povos, essa é a prática em pé, submete os povos submetendo seus governos. Os governos que reagem, como é o caso na Síria, como é o caso foi no Iraque, no Irã, eles agridem, atacam e justifica para o mundo que está fazendo o ataque para combater o terrorismo. Na minha avaliação, invadir a soberania de um povo, destruir um povo, não tem ato terrorista pior. Matar um general, né? Que por sinal era um general, segundo o que eu tenho lido, era um cara que lutava contra o terrorismo do Estado Islâmico. Então, é muito... O general se mata em guerra, né? Na batalha, não mata traiçoeiramente. Foi um ato covarde, sem dúvida alguma, até porque o general não estava atacando nenhuma nação do Ocidente. O mesmo acontece com a Venezuela. Por que o ataque sistemático à Venezuela? Porque a Venezuela é o segundo ou terceiro maior produtor de petróleo do mundo, uma reserva de petróleo do mundo. Isso. Por que derrubaram Dilma? Porque o Brasil se tornou a quinta maior reserva de petróleo do mundo. Então, as guerras nesse tabuleiro político do mundo, capitaneadas sempre pelo império, pelo maior império do mundo, os Estados Unidos, tem como esse objetivo tomar o petróleo dos povos, controlar o petróleo, já que os Estados Unidos não tem mais petróleo, não tem reservas. Agora o Brasil entra nessa, eu diria, de gaiato, né? Porque em 2003, quando Bush decretou a guerra ao Irã, chamou o Brasil, o presidente Lula, recém-empossado, para apoiar, Lula falou, não, minha guerra é contra a fome. Isso, uma coisa muito... Não, e foi aplaudido pelo mundo todo, né? Inclusive o presidente da França, na época, foi solidário e também não abraçou o projeto maluco, imperialista de Bush, que é o mesmo projeto de Trump. Então, eu acho que o presidente atual... é um grande parceiro comercial do Brasil. Um parceiro, exatamente. Tem lá suas características, tem sua religião, tem sua cultura, que tem de se resolver internamente. Agora é um parceiro comercial, é um grande comprador de soja, de milho, de proteínas, né, animal, frango, carne bovina. Eu acho que a atitude do atual presidente do Brasil não é uma atitude que constrói a paz. Muito pelo contrário, é uma atitude de quem é subalterno, de quem nunca passou de um capitão exonerado, deposto, né, das Forças Armadas. Continua sendo... fazendo o papel de minúsculo, de pequeno nesse mundo globalizado. Diferente do que fez o presidente Lula, mesmo até o Fernando Henrique, com todas as suas limitações ou sua vaidade, diria.
não chegamos em nenhum momento a essa situação tão humilhante, né? Diante de um... Tá feio pra gente. Marcelino, infelizmente o nosso tempo acabou, eu sabia, não deu nem para tratar da metade dos assuntos que a gente gostaria de tratar com você. Fica aí o convite para a gente fazer outros vídeos, né? Temos que aprofundar muito essa questão da educação, né? Você que foi secretário de educação desse município, vereador, entende das políticas públicas, então pode se considerar convidado já para uma outra oportunidade. Mas eu gostaria, para encerramento, que você fizesse suas considerações finais e desse uma mensagem aí para nossos internautas que estão nos assistindo agora. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar conversando com o professor Wellington, agradecer o nosso técnico de som, de luz, Mazinho, cameraman, tudo. Eu acredito muito na política, não tem saída senão pela política, a boa política. Os meus alunos, quando eles falam, professor, mas a política... Eu falo, a política ela é responsável por tudo de bom que nós temos e de ruim também. Então, se nós temos direitos, se nós temos algumas liberdades, se nós somos considerados seres humanos, cidadãos, foram conquistas políticas. Então, o que eu digo no ano eleitoral para o cidadão, para a cidadã, é que participem do processo político, discutam, conheçam os projetos, os programas, as pessoas que estão na política. Tem um lado, a neutralidade, o próprio Jesus dizia, ou é quente ou é frio, não dá para ser morno. Ele comparava o morno com o vômito. E eu estou falando isso porque eu queria até no outro momento falar de religião. Eu estudei, fui seminarista. Vamos voltar aqui também para falar de religião. Vamos falar também religião e política. Religião e política. E democracia. É democracia. Porque quem lê o Evangelho com profundidade, abraça a política como a oportunidade de fazer o bem maior para todos. Muito bom. Eu que agradeço a você, Marcelino, por estar aqui com a gente. Você que gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para sempre que a gente tiver um vídeo novo você ter conhecimento, compartilhe, certo? E acredite, nós podemos. Obrigado aí, até a próxima. Valeu.